presença na tua casa para prestarmos culto de louvor e adoração. E também celebrarmos, exaltarmos o teu nome nessa noite. Estamos aqui, Pai, diante de ti, para te oferecer o melhor que há em nós, Pai. Espero que seja do teu agrado, que possamos estar na direção do teu Santo Espírito, que aqui possamos ser fortalecidos, ser direcionados a fazer a tua vontade. Para isso pedimos que o teu Santo Espírito esteja sobre nós, nos capacitando, dando compreensão, nos revestindo de poder, abrindo as nossas mentes e nossos corações, para que possamos prestar-te o melhor culto, louvor e adoração. É para isso que estamos aqui, Pai, pedimos as tuas bênçãos sobre cada um dos teus filhos, que possam estar na tua presença com o coração e a mente voltada plenamente para a tua palavra, para o teu culto, para te adorar e glorificar o teu nome. Aqueles que estão vindo ainda atrás, debaixo da tua graça, livrando de todo o mal, e aqueles que possamos sentir a presença livre do teu Santo Espírito, nos convencendo, nos exortando, nos redarguindo, nos corrigindo, para que possamos estar mais perto de ti a cada dia. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vamos louvar ao Senhor o hino da harpa. Pai do Senhor, igreja. Vamos cantar o hino de número 255. Meu Redentor. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue vi, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar o vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor. Se hoje creres, salvo
Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus no sangue vir que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. 361. O peregrino e a glória, 361. 61. Peregrino, segue para a glória, pois no céu em breve entrarás. Ouves já os cantos de vitória, tua voz também lá unirás. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, Jesus, mil louvores entoar. Vem do céu um som de alegria, na escura noite te chamar, muito suave, cheio de harmonia. Ó minha alma, volta pra teu lar. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, Jesus, mil louvores entoar. Raios últimos do sol se escondem na dourada porta de Sião. Terminada a luta estarei onde as saudades não mais chegarão. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, Jesus, mil louvores entoar. De Jesus o sangue da entrada, glória a Deus, a porta aberta está. Queres tu no céu feliz morada, pois será muito triste não ir lá. Sim, queres entoar o cântico dos salvos lá na glória, que nos céus há de sempre soar. Sim, queres tu cantar os gloriosos hinos de vitória, Jesus, mil louvores entoar. Amém. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abacuque capítulo 3, se não me engano, versículo 17, diz: mesmo que não haja
fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, mas mesmo assim continuarei, com as minhas palavras, né? Continuarei louvando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mesmo que falte ovelha no curral. Aleluia. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Aleluia! Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Perde tempo, mas vai dar certo. Eu não me encontro. E quando aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele Graças a Deus, meus irmãos.
E é o que nós vamos estudar hoje, meditar hoje sobre a etapa do culto. Mas antes de nós entrarmos, vou passar os avisos para os irmãos. Irmãos, vamos pedir a oração de vocês, que no dia 10 de abril, domingo de Ramos, começa a Semana Santa. Então, nesse dia, no dia 10, nós vamos fazer um trabalho na Praça da Integração, mesmo local que nós fizemos aquele no período do Natal. E nós vamos armar a tenda lá, a barraca, vamos pedir aos irmãos que nos doem material para a gente distribuir, que tiver revista, Bíblia, os evangelhos separados, Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vamos também comprar alguns não, muitos, para a gente fazer esta doação e evangelismo no dia 10 de abril, das 7 horas da manhã até as 9h30. Nós já ontem levamos um ofício requisitando uma banda de música, estamos aguardando a resposta para estar conosco nesse dia, pela manhã na praça. À noite do dia 10, nós estaremos fazendo culto aqui em frente ao nosso templo. Nós já contactamos um pregador, que é o irmão Pereira, ele já confirmou, ele vai estar conosco no dia 10 à noite. Então, dia 10, o dia todo, nós vamos estar o quê? Fora do templo, divulgando o reino de Deus. Pedimos que os irmãos orem por nós. No dia 15, que é uma sexta-feira da Paixão, nós vamos estar aqui no templo de 6 da tarde, 18 horas, às 22 horas, ou às 24 horas. Vamos estar o quê? Louvando, adorando, orando, buscando a presença de Deus. Todos os irmãos estão convidados. Aí os irmãos que quiserem nesse dia, a gente vai fazer um lanchezinho, todo mundo, logo após a meia-noite, coisa leve, para depois nós deixarmos os irmãos em casa, certo? Não se preocupe, como é que eu vou voltar? Quem vier vai ter como chegar em casa seguro, se Deus quiser, porque nós vamos colocar diversos carros dos irmãos à disposição para levar os irmãos na porta da sua casa. Então não tenha medo de vir. Se o irmão não for viajar, venha para o templo. Também ficou acertado com nossos líderes que no dia 18 e 19 de junho nós vamos ter a nossa festa. Ainda não temos o tema, mas já temos o pregador confirmado. O pregador é o pastor Luiz Gonzaga, é um pastor da igreja Bereana, lá do Mocambinho. Nós já entramos em contato com ele, é um pastor que tem uma mensagem muito balizada na palavra de Deus, um homem temente a Deus, fiel, senão nós não convidaríamos. Um homem que tem testemunho e que tem grande trabalho relevante no reino de Deus, aqui em Teresina e em todo o Piauí. Então, nesse dia estará conosco, dia 18 e 19, ministrando a palavra de Deus. Ele pediu, a única coisa que ele pediu, oração. Oremos já por ele, pelo irmão Pereira, para que Deus possa fazer um renovo em cada um de nós. Nós precisamos estar aqui dispostos, com a mente e o coração aberto. Precisamos aqui para lá, orar, interceder, para que Deus venha trabalhar maravilhosamente aquele que vai ministrar a palavra e também aqueles que vão cantar e nós que vamos estar aqui saboreando o que vai ser ministrado. Possamos estar aqui dispostos a aprender, a crescer na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos meditar um pouco agora na palavra de Deus. Meus irmãos, 15 dias atrás nós estivemos falando sobre a essência do culto, né? Nós falamos que é o culto, o exercício do culto. Aí o mais importante no culto é o amor, o mais essencial, o amor. Sem o amor, nada vale. Mas hoje nós vamos meditar apenas dois pontos, embora sejam muitos, etapas do verdadeiro culto. Etapas do verdadeiro culto. Nós vimos lá no começo, elemento do culto como oração, com ação de graça, leitura das Escrituras,
pregação da palavra, cânticos, salmos, hinos, administração dos sacramentos e também adoração. Adoração. Vamos começar hoje os oramentos, essencial, verdadeiro culto, com a adoração. Nós estamos aqui com a finalidade, principalmente, de adorar. Adorar. Adorar quem? Quem nós adoramos? Ao Deus verdadeiro. O verdadeiro culto a Deus é feito por etapas. Vejamos, nós temos um procedimento chamado liturgia. Mas a adoração, ela transcende tudo isso. A adoração, ela transcende tudo isso. Porque ela tem que estar no momento que eu me disponho, estar diante de Deus, quando eu venho à casa dele, quando eu saio da casa dele, quando eu estou andando, quando eu estou deitando, quando eu estou levantando. Minha vida toda deve ser regida em adoração a Deus. Porque Ele é o Senhor. Ele, como foi, Ele criou todas as coisas, né? Na passagem que nós lemos, Ele criou todas as coisas. Ele nos deu vida. E nos deu vida em abundância. Ou seja, uma vida que não tem fim. Nós vivemos em Cristo. Então, Ele é o centro da nossa adoração. A adoração começa muito antes de nós chegarmos aqui na casa dele. Então, o verdadeiro culto a Deus é feito por etapas. Não podemos simplesmente pular essas etapas. Elas fazem parte do culto. No passado, tinha um ritual, um sacrifício. Os sacerdotes tinham que seguir ao pé da letra. Hoje nós temos a questão chamada liturgia. A liturgia, ela não pode ser, não é obrigada necessariamente ser uma coisa fixa. Ela pode ser variável, mas algumas coisas que não podem faltar, como por exemplo a adoração. É essencial ter adoração no culto a Deus. Não podemos pular etapas ou simplesmente deixar de lado qualquer aspecto do culto, pois todos são extremamente importantes e estão interligados entre si. Uma coisa vai nos levando à outra. É como nós estivéssemos subindo uma escada, um patamar. A gente vai subindo, vai crescendo. Então, os cultos têm essas etapas. Vamos lá. Devemos, entretanto, estar bem consciente da infinita relevância que está na atitude, a relevância, a atitude do adorador. Essa não podemos deixar de mencionar a nossa atitude como adorador. Como nós nos prostramos diante de Deus. Isso vale tanto quando eu estou aqui dentro da sua casa, como quando eu estou na rua. É claro que eu tenho que me conduzir conforme o ambiente. Eu não vou parar no meio da rua quente e dobrar o joelho e fazer uma oração no meio da rua, no sol quente. Eu também não quero isso. Mas a questão, a atitude tem que ser de reverência em qualquer lugar que eu esteja, seja aqui no templo, seja na minha casa, seja na rua. Diante de Deus eu estou com o quê? Atitude de reverência, sabendo que eu estou diante do maioral dos maiorais, que é o nosso Deus. Em qualquer lugar eu estou diante da autoridade maior, da autoridade suprema. Então, eu tenho que me postar diante dele de forma de reverência. A minha atitude é importante. Eu não posso estar de uma forma relaxada ou simplesmente com algazarra, sem respeito. Não, eu tenho que saber que eu estou diante de Deus, o Todo-Poderoso.
Então, vai lá, é importante a atitude do adorador, devendo essa ser de uma entrega genuína, uma entrega pura, santa, imaculada e total. Deus não quer você como um adorador dividido, porque senão não é adorador. Tem que ser 100% adorador, 100% na presença dele, sincera devoção. Genuíno quer dizer puro, santo, imaculado, que não tem mancha. Vamos ver o que diz Colossenses 3:16. Colossenses 3:16. Nós pensarmos um pouco. Colossenses 3:16. Diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, o verdadeiro adorador, ele tem morando dentro de si a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Aí ele manda que nós também instrui e aconselhai-vos mutuamente. É o que estamos fazendo aqui, aconselhando a prestarmos a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. Nós precisamos estar ligados, para isso nós precisamos ter a palavra dele dentro de nós, porque é ela, a palavra, quem nos instrui, quem nos ensina e nos mostra como nos prostrarmos, como reverenciarmos a este Deus, a como prestar-lhe o verdadeiro culto, a verdadeira adoração. No tempo de Moisés, conforme Êxodo 20, ficou bem claro que o Senhor se preocupa com a ordem em seu culto. Êxodo capítulo 20, irmão, para ler em casa, que Deus se preocupou com a ordem do culto. A ordem não quer dizer só a sequência, por exemplo, nós começamos orando, cantamos hino da harpa, faz a leitura, aí dá a oportunidade para alguém cantar, a pregação e ao final, né? Ele não está falando só dessa ordem, ele está falando como os adoradores se prostravam, se condicionavam na hora do culto, como eles se comportavam, como eles agiam, qual a reverência que eles estavam tendo para com Deus. Então é nisso que nós estamos falando, de como nós nos prostramos diante de Deus. Nós podemos alterar a ordem dessa liturgia, mas não podemos esquecer que estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, que é Ele que nós prestamos o culto. Então nós temos que estar num estado de reverência, de respeito, conscientes de que estamos prestando culto a Ele. Nós temos que estar conscientes do que estamos a fazer. Então, muitas vezes nós entramos no templo de uma forma estabanada, como se entramos em qualquer outro lugar. Não é assim na casa de Deus. Nós não podemos entrar de qualquer jeito na presença de Deus. Você não entra assim diante de uma autoridade humana, porque temos que entrar assim diante de Deus. Então temos que ter reverência. A passagem diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Isso quer dizer o seguinte: vê como tu vais te postrar quando tu chegares à presença de Deus. Como é que tu vais entrar na presença dEle? Com respeito, com reverência? Então temos que ter cuidado. Essa é a ordem do culto. Vamos lá. Primeiro ponto, primeiro elemento importante: a adoração.
a adoração. Pode até parecer estranho, né? Nós colocarmos adoração antes do louvor. Podemos perceber que todo culto a Deus é, na verdade, um ato de adoração. Todo culto a Deus é um ato de adoração. Não importa se é um culto de pregação, se é um culto de Santa Ceia, se é um culto de formatura, se é um culto de casamento, se é um culto de apresentação de criança, todos eles têm que ser um culto de adoração, onde vamos adorar a Deus. Dentro deste culto nós fazemos essas apresentações, essa liturgia, mas sempre lembrando que estamos a adorar a Deus. Mas o que é adoração? O que é adoração? Adoração é prestar culto a um ser superior, a uma divindade. No caso aqui, a divindade maior. Há pessoas adorando outras pessoas, as pessoas adorando outros deuses, mas nós não. Nós estamos adorando ao Deus verdadeiro. Adorar as outras coisas é idolatria. Adorar outros deuses é idolatria. Mas adorar ao Deus único, Criador dos céus e da terra, este é uma veneração divina. É a Ele que nós devemos, somente a Ele devemos adorar, a mais ninguém. A ação de adorar é prestar culto a um ser superior. Adoração a Deus, irmão, é dedicar a Ele o nosso amor, nossa reverência, nosso serviço e nossa devoção. Adorar a Deus é dedicar a Ele o nosso amor, nossa reverência, nosso serviço e nossa devoção. O Senhor ordenou a Moisés que adorasse e só a Ele servisse, somente a Ele servisse. Mas vamos lá. Etapas da adoração. Adoração, adorando antes da reunião ou antes de o culto começar. Adoração antes do culto começar. Caso você esteja diretamente envolvido na celebração do culto, é de fundamental importância consagrar-se, buscar unção e renovação. Olha, importante para quem está à frente, consagrar-se, buscar unção e renovação, para que a sua vida sirva de canal das bênçãos de Deus para a vida de outras pessoas. Ah, mas eu não estou dirigindo. Quando você vai cantar no conjunto, ou cantar como nós cantou agora há pouco, o que está fazendo? Você está o quê? Ministrando. Você é um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Então, antes de você vir para cá e subir aqui, você deve que consagrar-se, buscar unção, renovar-se dia a dia. Não podemos vir aqui de qualquer jeito, de qualquer forma. Muitos, infelizmente, vêm. Saber o que tu vai fazer está dentro, está de acordo com a palavra de Deus. Não importa se é uma mensagem, se é um cântico, ou se é só um testemunho. Precisa estar o quê? De conformidade com a palavra de Deus. A minha vida tem que estar sendo renovada. Eu tenho que estar ungido. Eu só recebo a unção se eu estiver de conformidade com a palavra de Deus, conforme no texto de Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ela que me renova, ela que me dá condições. Agora eu preciso me consagrar, é uma atitude minha. A unção é do Espírito Santo, mas para eu ser ungido pelo Espírito Santo, eu preciso estar de acordo com a palavra. Então a minha adoração começa muito antes de eu chegar aqui diante da igreja. Ela tem que ser contínua. E se de repente
eu sou pego de improviso. Há uma necessidade de alguém me chama e pedir uma palavra. Eu não estou consagrado, eu não estou ungido, eu não estou renovado. Como é que eu vou ministrar a palavra de Deus para esse alguém? Você vê que a adoração tem que estar contínua em nós, porque a palavra habita em nós. A palavra habita em nós, como está a leitura que nós fizemos. Habite em vós a palavra de Cristo. Então, meus irmãos, Deus não faz nada através de você sem antes, Deus não faz nada através de você sem antes haver realizado a obra na tua vida. Eu preciso experimentar em mim, para que as outras pessoas possam ser alcançadas, porque a obra já foi feita em mim. Então, Deus não faz nada através de você, sem antes haver realizado a obra em tua vida, na minha vida. Então, nós precisamos, primeiro, ser cheios. É por isso que enchei-vos do Espírito. O Espírito primeiro trabalha em mim. Ele realiza a obra em mim. Então, agora eu passo a ser instrumento nas mãos deles para alcançar outras vidas, porque Ele já realizou a obra em mim. Uma das maneiras de adorar a Deus, mesmo antes da liturgia do culto, é através da intercessão. Quantos dos irmãos lembram, antes de vir para cá, Senhor, abençoa o pregador de hoje à noite, apresentou os conjuntos que vão cantar, apresentou a necessidade da igreja. Então, a intercessão, uma das formas é você interceder antes da liturgia do culto, antes do culto começar. Nós podemos começar a interceder. Então, se eu vou chegando na igreja, o culto não começou, eu vou sentando, ou ajoelhando, vou orando, vou intercedendo, vou apresentando a igreja, o corpo, a Deus, para que Deus venha abençoar aqueles que naquela noite terão a oportunidade de ministrar o cântico ou a palavra. Então, aí já é um momento de adoração. Isso é uma adoração, porque você já está colocando a intercessão como parte da sua vida, dos seus momentos diante de Deus. Então podemos começar colocando na presença de Deus a vida de toda a liderança do culto e de todas as pessoas que virão ao mesmo, tanto dos líderes que estão à frente, como daqueles que virão à casa do Senhor. Começamos a interceder para que Deus abra mente e coração, dê entendimento a cada um de nós, na sua palavra, da sua vontade. Isto é adoração. Então, mas nós podemos interceder antes da reunião. Esses são pontos que podemos fazer antes da reunião. Mas adorando durante a reunião. Agora a reunião já começou, está fluindo. Então, o que eu faço nesse momento? Eu vou continuar adorando. Eu vou continuar na presença de Deus. Não importa se eu estou só sentado no banco, ou se eu estou ministrando a palavra, ou eu estou cantando louvor, ministrando louvor. Como é que eu faço? Mantendo a reverência. Evite tudo que possa desviar a sua atenção do culto, entregando a sua vida, buscando com amor sincero agradar a Deus. Então veja aqui, mantendo a reverência, evite tudo que possa desviar a sua atenção do culto, entregando a sua vida, buscando com amor sincero agradar a Deus. É para isso que nós estamos aqui, para agradar a Deus. Então, a reverência é necessária. Não podemos estar desviando nosso foco para outras coisas,
Há muitas pessoas, às vezes o corpo está aqui, mas a mente está lá no Japão, na Índia, na China, e outras coisas, mas menos na casa de Deus, menos na presença de Deus. Outros estão desligados, olhando para o celular, outras coisas, preocupado com o que o outro está vestindo, o erro de português que alguém está pregando. Lembro de uma vez de uma irmã que estava anotando, o irmão estava pregando, e ao invés de prestar atenção à mensagem, ela estava anotando os erros do irmão, né? Só anotando os erros do pregador. Aí de repente Deus usou o próprio pregador: ei, irmã, você que está anotando meus erros de português, Deus disse para ti, essa mensagem é para ti. Aí Deus entregou a mensagem para ela. Ela não estava preocupada com a mensagem, mas com os erros que o pastor estava cometendo. Mesmo nem todo mundo é perfeito ou sabe falar o português correto. Mas eu conheci um pastor chamado Pedro. Ele falava português sofrido, mas era um homem que eu passava a noite toda ouvindo ele pregar e não me cansava, porque ele era ungido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu não cansava de ouvir aquele pastor pregando. Era um homem que tinha unção de Deus na sua vida, apesar do seu português ser difícil, mas ele era um homem de Deus. Eu digo era porque ele já passou para o Senhor. Eu acho que ele era lá de Santa Filomena, no sul do estado, extremando. Imagina isso nos anos 80, Santa Filomena, a dificuldade que tinha de ele vir para cá, para Teresina. Mas sempre aquele homem tinha uma mensagem maravilhosa, gostosa de você ouvir, porque era uma vida de testemunho, de comunhão com Deus, porque ele sabia o que era ser um adorador. Ele adorava a Deus com a sua vida, com o seu proceder. Então, tenhamos cuidado, mantenhamos nossa reverência na casa do Senhor, adorando após a reunião. Irmãos, voltando ao ponto anterior, adorando durante a reunião, da glória a Deus, aleluia, é maravilhoso. Falar línguas, maravilhoso, mas eu tenho que saber o seguinte, as horas certas também, porque às vezes, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Muita gente vai para o inferno, aí vamos lá, glória a Deus, é hora de dar glória a Deus? Não, é hora de lamentar. Então a adoração, ela tem que ser consciente, o louvor tem que ser consciente, tem que ouvir a mensagem, para a gente saber que horas a gente pode dar um glória a Deus, um aleluia, e horas que a gente pode falar línguas. Isso faz parte de um culto, uma ordem, essa ordem que eu estava falando de Moisés, a ordem do culto. Vamos lá, adorando após a reunião, permanece após a reunião, após o culto terminou, aí todo mundo está livre, e adorei ao Senhor, agora eu posso voltar a ser o que eu era. Não, você continua sendo um servo de Deus, você continua sendo um adorador, não importa se o culto já terminou. É claro que agora eu posso ficar um pouco mais contraído, mais leve, mas isso quer dizer que eu posso fazer o que eu acho que devo fazer? Não, eu continuo sendo um servo do Deus Altíssimo, eu continuo sendo um adorador. Então diz, adorando após a reunião, permanecendo em obediência à palavra. Esta é a melhor forma de nós mostrarmos a nossa adoração. Vivemos em obediência à palavra de Deus. Então, vivendo em obediência à palavra e colocando em práticas os ensinamentos obtidos. Não adianta eu receber o ensino e não pôr em prática. Isso não me fará um adorador. Agora, quando eu ponho em prática, eu estou me tornando um verdadeiro adorador, porque estou vivendo em obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Então, eu procuro pôr em prática os ensinamentos obtidos, procurando alcançar novas experiências com Deus.
Ou seja, nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo. O adorador, cada dia, ele se torna um adorador melhor, porque ele vai crescendo, ele vai tendo mais comunhão com Deus, ele vai tendo mais intimidade, então ele vai se semelhando mais ao seu Senhor, por causa que ele põe em prática aquilo que ele ouviu da palavra de Deus. Ele passa a viver em obediência a esta palavra, ele coloca em prática no seu dia a dia. Então, se nós não colocarmos em prática, não adianta. Todas as etapas do culto encontram-se na adoração, e essa faz parte de cada momento do mesmo. Então, nenhum momento do culto pode deixar de haver adoração, pode deixar de existir adoração. O culto todo, do princípio ao fim, ele tem que estar através da adoração. Qualquer ação que eu fizer aqui tem que ser uma adoração. Vamos ver formas de adoração. Formas de adoração. O conceito essencial da adoração, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é serviço. Adoração, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se resume a serviço. Serviço. Qualquer ato que eu faça em prol da casa do Senhor pode ser uma adoração. Isso vai depender de como eu faço. Até mesmo limpar o chão. Até mesmo limpar o chão. Se eu canto, como é que eu canto? Eu posso não estar cantando, não estar adorando a Deus, nem louvando. Depois nós vamos ver o que é louvor. Posso estar cantando aqui, posso estar pregando. Em vez de prestar um serviço, eu estou fazendo 10 serviços, porque a minha vida não está condizente com o que eu estou a pregar, a cantar. Então, toda adoração resume-se em serviço, ou seja, adorar a Deus implica em servir a Ele. Adorar a Deus implica em servir a Ele. Esta adoração é relativa e tem diversas instâncias. Primeiro, ela pode ser individual. A adoração pode ser individual, conforme Gênesis 24, 26, o caso de Eliezer, o servo de Abraão, ou na época ainda já era Abraão mesmo, quando Abraão mandou ele atrás de uma esposa para o seu filho, e lá no beira do poço ele fez a sua adoração. Quando ele foi atendido, ele novamente adorou a Deus. Pode ser também Êxodo 33, 9 e 10. O povo judeu, Moisés entrava na água, falava com Deus e vinha trazer a mensagem para o povo. E o povo, cada um na sua porta, adorava a Deus, conforme Êxodo 33, 9 e 10. Ou seja, mesmo no coletivo, a adoração era individual. Nós podemos estar num monte de gente, mas só eu estou adorando. Podemos estar, como segundo ponto, adoração congregacional. Toda a congregação adorando a Deus. Conforme o Salmo 42 e 4. Vamos ver o que diz o Salmo 42 e 4. Salmo 42 e 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava com procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, fazendo o quê? Adorando, a congregação sendo levada à casa do Senhor em adoração congregacional. 1 Crônicas 29 e 30. 1 Crônicas 29 e 30.
juntamente com o que se passou no seu reinado, a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel, com todos os reis. Não está errado, não está errado, mas desculpa, essa passagem está errada. Fiquei mesmo com Salmo 42 e 4. Toda a congregação louvando ao Senhor, que eu não posso ir atrás agora, não, que o tempo não dá. Mas vamos ver, outra etapa, adoração espiritual. Adoração espiritual expressa amor e gratidão a Deus. Essa aqui também pode ser individual, ela pode ser congregacional. A igreja, como um só corpo, um só pensamento, mas também ela pode ser individual, adoração espiritual. Só meu espírito está ligado, voltado. Nosso espírito ligado a Deus. Às vezes ninguém percebe, você só está sozinho. E dentro você está o quê? Adorando a Deus. Às vezes nós não podemos, ou até interpretamos de forma errada. Vejamos o caso de Ana. Quando ela estava ali no momento a sós com Deus, só seus lábios se moviam e não se ouvia voz. O que aconteceu? Eli a teve por embriagada, mas ela estava aqui colocando os seus problemas, suas lutas diante daquele que poderia lhe atender. Mas no caso dela era uma oração, pedindo, colocando, clamando pela sua necessidade. Mas muitas vezes as pessoas estão em silêncio, cabeça baixa. A gente não sabe como é que ela está diante de Deus. Então precisamos ter cuidado. Nós vamos em Deuteronômio 11, 3, 5, Lucas 1, 68 a 79. Nós temos também a adoração ritual. Adoração ritual. O que é essa daqui para nós hoje? No tempo de Moisés, da lei, eram os sacrifícios diários, as celebrações, as expiações, as cerimônias, eram que adorações rituais. Mas para nós hoje, quais são as adorações rituais? A Santa Ceia é um ritual. A Santa Ceia é um ritual. Que memora o quê? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, com a Santa Ceia, eu presto o quê? Uma adoração por aquilo que Ele fez por nós. Mas também, esse ritual pode ser como nós nos prostramos em adoração no louvor. O louvor congregacional pode ser um ritual. O louvor no conjunto pode ser um ritual. Como eu me prostro diante de Deus pode ser um ritual. Mas o mais importante é o que? A Santa Ceia, que é o ritual mais importante para nós hoje, quando nós celebramos morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lá, meu irmão. Ministração do louvor. Louvar a Deus, louvor é o segundo ponto. Louvar a Deus é uma arte. Louvar a Deus é uma arte. Os irmãos ignoram isso. Que louvor é uma arte. O que é uma arte? O que é uma arte para você? É aquilo que nós traduzimos quando sentimos algo. É o resultado da nossa expressão do que estamos sentindo. Ou seja, a arte pode ser pintada, pode ser desenhada, pode ser dança, pode ser a música, pode ser gestos. Como eu vou expressar o que eu estou a sentir? Como essa expressão de louvor se manifesta através de mim? É claro que eu tenho que saber que tem as leis que nos regem, e leis naturais, leis espirituais, porque há artes e artes, né? Aqui nós vamos para o lado positivo no nome arte, porque existe o lado negativo, que muitas outras coisas, como sendo arte, e não é. Qualquer coisa, menos arte. Então, louvar a Deus é uma arte, é vida, celebrando a vida, ao autor da vida. Então, louvar a Deus
é celebrar a vida, através do autor da vida, que é Jesus Cristo. Louvar a Deus é uma arte, é vida, celebrando a vida, autor da vida. O ato de louvar é simplificadamente, reconhecer que todo o mérito é do Senhor, é homenageá-lo de forma espontânea e ordenada. Forma espontânea e ordenada. O apóstolo Paulo recomenda que tem cânticos, que tem hinos, que tem profecias, cada um após o outro. Não tudo ao mesmo tempo, não, a forma ordenada, para que haja ordem no culto. Então, ministrar louvor é uma arte, é a arte de celebrando a vida, celebrando a vida do autor da vida. O ato de louvar é simplificadamente reconhecer que todo o mérito é do Senhor e homenageá-lo de forma espontânea e ordenada. Qual o significado de louvor na Bíblia? Qual o significado de louvor na Bíblia? Louvor é o ato de enaltecer, glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. No caso, exaltar a ação do nosso Deus. A diferença entre adoração e louvor. Adoração, se ela é prestada a qualquer outra coisa ou qualquer outro ser, ela é idolatria. Adoração só pode ser prestada ao Deus verdadeiro. Enquanto louvor, eu posso louvar a Deus, eu posso louvar a ação do irmão, eu posso louvar o resultado de um trabalho, porque é uma exaltação, um conjunto canta, eu louvo o conjunto pelo trabalho que eles fazem. O irmão sai pregando pelas ruas, eu louvo a ação dele, o louvor ele pode ser dirigido a outras pessoas, a outras coisas, desde que isso não se torne uma adoração. Por exemplo, há pessoas que às vezes são grandes pregadores ou cantores, você tem uma admiração por aquela pessoa, aí de repente você começa a colocar aquela pessoa no lugar de Deus. Em vez de você louvar aquela pessoa, você está aqui adorando aquela pessoa, porque ela passa a ser o mais importante para você. Esse risco existe. Então é melhor evitarmos. Isso não quer dizer que todo louvor a alguém, alguma coisa, seja pecado, seja errado, não. Mas no caso, quando nós estamos louvando a Deus, nós temos que saber que esse louvor tem que ser feito com adoração. Enquanto com a outro ser, outra coisa, outro evento, eu não posso louvar com adoração. Simplesmente pelo ato feito ou por a pessoa é. Entenderam? Agora, quando o louvor é prestado a Deus, esse tem que vir acompanhado de adoração. Adoração. A melhor forma, a forma mais conhecida de louvar a Deus é através do cântico. Mas todo cântico, mesmo cantado aqui dentro, é um louvor a Deus? Não. Nem todo cântico é um louvor a Deus. Infelizmente, muitos irmãos se enganam. Até cantam hinos que acham louvando a Deus, não estão. Porque o louvor, como eu digo, ele vem acompanhado de adoração. No momento que eu vou prestar a Deus um louvor através de um cântico, eu tenho que saber a letra desse cântico realmente está enaltecendo a Deus, saber a fonte de onde veio essa música, quem é o autor dele, como é que ele vive, se realmente a intenção dele era agradar a Deus. Tem que prestar atenção a tudo isso, porque muitos cânticos são pessoas que estão totalmente fora do padrão de Deus, e a Bíblia, uma passagem diz que a mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Então eu tenho que saber a origem do cântico que eu estou trazendo para louvar a Deus. Tem muitas músicas que são belíssimas, belíssimas,
mas ela não louva a Deus em nada. Isso é um assunto mais profundo, nós podemos trazer outra oportunidade. Mas vamos lá. Ministrar louvor a Deus é um dever. O louvor a Deus é frequentemente ordenado como um dever. Jó 1:21. Vamos ver o que diz Jó 1:21. É um dever. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja aqui, a situação de Jó. Perdeu os bens, perdeu os filhos, mas mesmo assim o que ele fez? Louvou a Deus. Louvou a Deus. Quem é capaz de louvar a Deus no momento desse? Só alguém que tem plena confiança, plena intimidade com Deus. E nesse momento de adversidade, ele, mesmo assim, ele cumpre o seu dever para com Deus, louvando. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome. Isso é um louvor pequeno, simples, mas um louvor. Mas oferecido em um momento terrível para um ser humano. Isso mostra que a grandeza deste louvor, porque ele foi ofertado a Deus no momento adverso na vida de Jó. Às vezes nós só queremos louvar a Deus quando estamos na abundância. Nós precisamos adorar a Deus em todos os momentos, porque é um dever. Ministrar louvor faz parte da nossa vida, fazendo parte da vida comum do povo de Deus, fazia parte do comum do povo de Deus, conforme Deuteronômio 12:7, 16, 11 a 12. Ministrar louvor é honra e prazer a Deus, conforme o Salmos 50, versículo 23. Louvar a Deus, ministrar louvor, é testemunhar de Deus ao povo, testemunhar de Deus ao mundo. Nós precisamos testemunhar através do louvor. E que o louvor não é só o cântico, como vemos no caso de Jó. Jó não cantou, Jó apenas pronunciou uma mensagem maravilhosa. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, é até difícil Jó cantar, mas no entanto ele não deixou de louvar ao seu Criador. O louvor, meus irmãos, é ministrado individualmente, conforme o Salmo 145:1. Vamos ler? Salmo 145:1. O louvor pode ser ministrado individualmente. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Aqui o salmista individualmente estava louvando, porque ele, salmista, tinha muitos motivos para louvar a Deus. O louvor também é ministrado pela congregação. Salmo 22:25. Vamos ver o que aqui diz. Salmo 22:25. Diz o seguinte: de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Aqui vejamos que ele está colocando a congregação e através do seu voto ele está o quê? Louvando a Deus. Ele fez um voto. O voto é um ato também de louvor a Deus. Louvor pode ser prestado de diversas formas: de cântico, de adoração, de ofertas, de dízimos, de tempo de busca na presença de Deus, consagração. Há momentos que eu posso fazer isso individualmente e há momentos que eu posso fazer isso congregacionalmente. É o caso aqui, ele está fazendo diante da congregação, prestando
culto através de votos feitos a Deus. Você está prestando o seu louvor. O louvor também pode ser feito com música, arranjos elaborados. O próprio Davi, todos os salmos, quase todos os salmos dele, diante do livro de Salmo, era música cantada no templo pelos músicos que ele designou para estar continuamente louvando a Deus com a música, com saltérios, com harpas, com tamborins. Davi foi o introdutor na música, no culto. Foi Davi. Ele tinha 288 músicos designados para passar 24 horas durante todo o ano louvando a Deus através da música. Era um ato contínuo através da música. Então, arranjos elaborados eram feitos para a condução do louvor no templo, pelos levitas no Antigo Testamento e pelos apóstolos no Novo Testamento. O próprio Cristo, quando ele saiu da Santa Ceia, o que ele fez? Ele cantou, louvou a Deus através da música. E olha que ele ia para um momento terrível da sua vida. Pouco depois estaria o quê? Pedindo a Deus que passasse aquele cálice. No momento antes ele estava o quê? Louvando a Deus através da música. Então a música é um meio pelo qual nós podemos também louvar ao Senhor. Agora é o seguinte, voltando a esse ponto, independente de ser um solo, ou de ser um conjunto, um grupo, ou congregacional, toda a igreja, este louvor tem que vir em forma de adoração. Adoração. Se um membro do conjunto não tiver no mesmo espírito que os outros, ele pode trazer prejuízo para o grupo todo, para a igreja toda. Então, tenhamos cuidado, cada um tem que já vir em espírito de adoração. Adoração antes do culto. É preciso, voltamos lá para a adoração, para a gente lembrar direitinho, para a gente encerrar. Ver se eu acho bem aqui. Aliás, eu preciso me consagrar, eu preciso buscar unção, eu preciso renovar. Essas são posições que nós precisamos ter para fazermos adoração. Lembrando que o louvor tem que ser feito em adoração. Então, se eu vou cantar, eu preciso estar consagrado. Eu preciso estar ungido na unção. Eu preciso estar renovado. Se eu quero prestar um verdadeiro louvor a Deus, eu tenho que ter essas três coisas: consagração, unção e renovação. Isso faz parte da vida de qualquer um de nós. Não podemos esquecer jamais disso. Amém, meus irmãos? Deus em Cristo nos abençoe. Na próxima quinta-feira ou na outra, nós vamos falar sobre a importância da palavra, a meditação da palavra. Vamos ouvir mais um hino para a irmã Gildimar. Vamos servir ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, que também faz parte do culto, etapa do culto, certo? Dízimos e ofertas fazem parte do culto. Não podemos esquecer isso. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino da nossa harpa cristã, o hino de número 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor.
Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos ficar de pé, vamos encerrar em oração. Lembrando que domingo temos EBD, nosso culto à noite, às 18h30. Mãe Edilson, ore por nós. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, hoje e sempre. Amém? Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos.